Essa questão aí da grande tribulação, queridos, é uma questão bem polêmica, né, no mundo religioso. Porque quando você fala em grande tribulação, para a grande maioria das igrejas, é a tribulação que ainda está no futuro, os últimos dias, assim, para alguns 3 anos e meio, para outros 7 anos, mas são esses últimos tempos antes da volta de Jesus. Será mesmo? Eu achei interessante porque aí a gente faz a pergunta, né? A gente devolve a pergunta pro Valdinei, Diácono Valdinei, que nos questionou, né? Quando ouvires falar em paz e prosperidade, tem a ver agora com essa paz do Hamas e Israel, né? Será que tem a ver? Pensando, né, que nos últimos 100 anos nós temos visto e ouvido sobre vários acordos de paz que depois são quebrados. Será que este vai ser derradeiro? Dificilmente. Porque, queridos, entendam o seguinte: quando Jesus voltar, ele encontra a Terra Santa em polvorosa. Pelas profecias, ele encontra Jerusalém atacada e pessoas sendo levadas de lá, sabe? Então, entenda bem, quando você fala em paz e prosperidade, a profecia de Paulo, na minha opinião, também, né, como o presbítero Maciel explicou também a dele, eu entendo, Aldo, que vai se referir, né, a algo que Jesus falou, que começa nos seus tempos, e depois, assim como guerras, assim como doenças, assim como tragédias, e assim como grandes acontecimentos, né, na terra, no clima, né, terremotos e tempestades, né, isso vai se intensificando ao longo do tempo. Por quê? Porque nós temos que entender que na época em que Jesus ele profetiza, Mateus 24, é a época em que Israel ele vivia ele estava inserido no contexto de Pax Romana. Pax Romana era o contexto de paz e prosperidade, né, e que se falava que haveria paz e prosperidade. Mas, repentinamente, houve destruição. E se nós pegarmos as profecias do Apocalipse, nós vemos isto relatado aqui no Apocalipse. Quer ver? A gente pega aqui, deixa eu só achar aqui na minha Bíblia. Nós pegamos aqui no capítulo 7. Depois disso, vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, segurando os 4 ventos da terra. Na Bíblia, ventos são guerras. Eles seguravam esses ventos, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. E vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo. Então, ele grita para esses anjos: não danifiquem nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até marcarmos com o selo a testa dos servos do nosso Deus. Então você veja, nos primeiros tempos do Evangelho, ele se expande pelo Império muito por conta da paz forçada que havia pelos romanos. Exatamente como diz essa profecia. Só que esta profecia, queridos, está relacionada a quem? Aos 144 mil. Mas os 144 mil não estão lá no final, que são os que vão conservar a fé, os que, para uns, né, são a igreja fiel dos últimos tempos, para outros, eles 144 mil aqui seriam apenas os do povo de Israel que serão salvos. Queridos, os 144 mil na profecia, eles vêm antes da grande multidão. Os 144 mil, nesse contexto da paz romana, são os primeiros convertidos quando o evangelho ainda não foi aberto aos gentios. Por isso eles não se contaminaram com mulher, por isso eles são virgens,
porque eles não se contaminaram com doutrinas erradas, com ensinos errados, por isso eles seguem o Cordeiro por onde ele anda, porque eles andam na mesma pisadura de Jesus. Então, esses são os convertidos quando o evangelho ainda estava entre os judeus. Quando o evangelho é aberto aos gentios, nós temos o tempo da chamada grande multidão. Tá? Então, desde aquela época se fala em paz e prosperidade. Tá? Desde aquela época. Então, a gente achar que as palavras de Paulo se referem só ao tempo de agora seria um equívoco. Assim como achar que Jesus falou de guerras, ele se refere apenas aos últimos 100 anos. Não, este é um sinal recorrente, desde o princípio das dores até o fim. Agora, na sua pergunta especificamente, grande tribulação. A grande tribulação, quando se refere a Jesus, ela é dita ali em Mateus 24, verso 15 até o 22. Olha só. Quando, pois, vocês virem situado no lugar santo o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel, quem lê entenda. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quem estiver no terraço não desça para tirar de casa coisa alguma. E quem estiver no campo não volte atrás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas, das que amamentarem naqueles dias. Orem para que a fuga de vocês não aconteça no inverno e nem no sábado, porque nesse tempo haverá grande tribulação como nunca houve desde o princípio do mundo até agora e nunca jamais haverá. Não tivesse aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Queridos, aqui Jesus está falando do quê? Veja, a pergunta que fizeram para ele envolve duas coisas. Primeiro, qual é o sinal da destruição do templo? E depois, qual é o sinal da tua vinda? Eles acionaram uma coisa a outra, mas Jesus não. Jesus explicou primeiro uma e depois a outra. Então Jesus começou a falar sobre o princípio das dores, que aconteceu até este momento que eu acabei de ler. E este momento se refere ao quê? Se refere à destruição de Jerusalém, e não ao final, quando Jesus voltar. Se você tiver alguma dúvida, vá lá em Lucas, no capítulo 21, quando a mesma passagem é contada por Lucas. Olha só, queridos, ele fala do princípio das dores, tá? Mesma coisa de Mateus, só que a partir do verso 20, capítulo 21, 20, olha como ele vai descrever. Quando, porém, vocês virem Jerusalém sitiada de exércitos, saibam que está próxima a sua devastação. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Os que se encontrarem dentro da cidade, saiam dela, e os que estiverem nos campos, não entrem na cidade, porque esses dias são de vingança, para se cumprir tudo o que está escrito. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias, porque haverá grande aflição na terra e ira contra este povo. Cairão a fio da espada e serão levados cativos para todas as nações, até que os tempos dos gentios se completem. Jerusalém será pisada por eles. Haverá depois sinais no sol. Aqui ele começa a falar sobre a volta dele. Então veja, sobre o que ele está falando aqui. Essa grande tribulação é a dispersão mundial dos judeus. Essa grande tribulação se refere à dispersão do povo eleito, que ainda viria a acontecer a restauração material e completaria-se com a restauração espiritual. Então, qual é o tempo da grande tribulação aqui? Ela começa em anos 70 e não nos últimos anos. E, queridos, nos é dito que o tempo da grande tribulação, Aldo, é também o tempo em que seria salva a grande multidão. Se os 144 mil são os salvos dentre os judeus naquele primeiro período, a grande multidão ela é salva de todas as nações, povos, tribos e línguas. Por quê? Porque o evangelho é pregado ao mundo todo. E veja, a grande tribulação não seria grande por conta de um evento extremo, mas sim pelo tempo que ela decorreria, né? E ela cairia principalmente sobre os judeus. E neste período todo,
né, em que os judeus foram dispersos, esta grande multidão tem sido salva. Então ela não será salva nos últimos dias, ela tem sido salva. Em outras palavras, nós estamos vivendo o tempo da grande tribulação, queridos. Tá? Não existe modo de você entender Mateus 24 como algo que vai acontecer só no final. Lucas 21 deixa muito claro que foi o período em que Jerusalém foi devastada após a invasão dos romanos, né? Então, mas tudo bem, mas não vai haver um tempo de pavor, um tempo em que as nações ficarão perplexas. Vai haver, porque aqui Jesus fala que depois desse tempo as nações tremerão com a expectativa do que há de sobrevir sobre elas, que é o tempo que nós estamos começando a viver, dos grandes desastres, né, das grandes aflições, mas isto tudo é num contexto geral e não de uma específica perseguição à igreja. E Israel não vai passar por um momento, né, que não vai passar pelo dia da angústia de Jacó, vai passar também por ele. Só que o dia da angústia de Jacó não é essa grande tribulação. É o quê? É o período em que ele será forçado e terá que reconhecer o Messias. Haverá restauração espiritual, isso no final dos tempos. Só que Zacarias deixa bem claro, nesta ocasião não haverá destruição total de Jerusalém. Jerusalém sim será invadida, mas diz claramente Zacarias, metade do povo será levada para o cativeiro, mas metade será deixado lá. Em outras palavras, queridos, Jerusalém não será devastada como ela foi no ano 70. Será algo diferente esse dia da angústia de Jacó. Será para a restauração espiritual de Israel e marcará, como diz o apóstolo Paulo, o que? A volta de Jesus e a ressurreição dos mortos. Então, por isso que nós falamos, esta paz entre Hamas e Israel é a paz definitiva? Não. Ela é mais uma. Só que enquanto seja mais uma, ela cria um contexto para se cumprir esta última guerra contra Israel. Ela cria o contexto para que Israel seja invadido. Ela cria o contexto, queridos, né? Para que as profecias se cumpram, né? Por quê? Porque muitas delas já se cumpriram. Jerusalém foi pisada pelos gentios, mas esse tempo já se completou, certo? Os dias proféticos de Daniel 12 já se completaram. Então, nós sabemos que muitas coisas já se completaram. Agora, o que falta? A restauração espiritual para Israel, já que a restauração material está aí, diante dos nossos olhos. E a espiritual? É agora isto que vai acontecer em meio ao cenário profético mundial. Nós temos que ter esta visão. A grande multidão são salvos, né? Desde aquele tempo, né? Depois que o evangelho se abre aos gentios, até a volta de Jesus. Eles são uma grande, por isso que é uma grande multidão. São salvos, né? Neste tempo chamado grande tribulação. Mas não é um tempo final, é o tempo que está acontecendo aí. E por isso que é uma grande multidão. Porque quando as igrejas ensinam grande multidão, parece que é todo mundo que é crente, todo mundo que é evangélico, todo mundo que vai para a igreja vai ser salvo. Não. Porque aí você estaria pisando na palavra de Deus. A palavra de Deus é muito clara, queridos. Jesus, ele fala lá em Mateus capítulo 7, naquele dia muitos virão até mim e dirão, nós não pregamos o teu nome, nós não expulsamos demônios, nós não fizemos curas e muitos milagres no teu nome. E eu olharei para eles e falarei, não vos conheço, afastem-se de mim, vocês. Não é que praticam a iniquidade. Ali está escrito no original, que não guardam a lei de Deus. Então isso precisa se cumprir. Não basta você ir para a igreja. Se você não anda de acordo com a palavra, com o que está escrito, você
não se enquadra no perfil dos salvos. Veja, os que são selados com o selo de Deus, né? Ali nos 144 mil, como é que a pessoa é selada? A Bíblia diz lá em Deuteronômio que o selo é posto na testa e nas mãos. E qual que é este selo? Os mandamentos de Deus, a verdade. O Espírito Santo não foi dado para nós apenas para fazer grandes prodígios, apenas para você orar e falar em línguas, apenas para você falar revelações. Querido, o Espírito Santo foi nos dado para nos conduzir e nos levar a toda a verdade. Entenda isto, a toda a verdade. Então veja, se você só tem ele como aquele que vai te dar revelações, que vai te fazer milagres, você pode perder a mais importante de todas, chamada salvação. Porque ele precisa te levar a toda a verdade. Porque ele precisa te levar ao conhecimento de Cristo. O Apocalipse, ele precisa ser entendido, né, de acordo com o que está escrito aqui, queridos, quando ele fala da 7ª trombeta. A 7ª trombeta tocou, e você sabe que a 7ª trombeta é a trombeta da volta de Jesus. E abriu-se o santuário de Deus que se acha no céu, e foi vista a arca da sua aliança no seu santuário. Por que a arca da aliança? Por que a arca da aliança, queridos? Para mostrar que ela foi tirada da terra nos dias de Jeremias? Mostrar que ela está lá guardada por Deus no céu? Não. Porque na arca está o quê? Os mandamentos. Na arca está o quê? A palavra de Deus. E ela, a arca, com os mandamentos, aliança com mandamentos, é o padrão de juízo de Deus para os últimos tempos. Esse juízo que nos explicou hoje aqui, belíssimamente, o presbítero Maciel, que falou para nós, olha, Jesus, quando ele vem, ele automaticamente inicia esse processo de separar o justo do ímpio, mas não sentando e colocando um para um lado e outro para outro, né? Essa expressão é para eles entenderem o que ele faria. Mas ele vai fazer isso de um modo muito prático. Ressurreição dos mortos. A primeira ressurreição. Os que forem ressuscitados naquela ressurreição serão salvos. Os demais só na segunda ressurreição, que é a ressurreição dos ímpios para julgamento. E a transformação dos que estiverem vivos. Então, meus amados, isso já vai separar muita gente. Porque enquanto esses, né, serão ressuscitados para reinar com Cristo 1000 anos, os outros, as nações, vão reunir os exércitos e vão vir fazer guerra, a tal guerra do Armagedon contra Cristo, e guerrear contra ele e serão derrotados, como diz Apocalipse 19. Amados, a palavra está se cumprindo. Mais do que saber o que o futuro reserva, é você escolher de que lado você vai estar e se você vai ou não fazer parte do futuro. E para fazer isso, você não tem que saber, talvez, os detalhes do que vai acontecer, mas você precisa saber o que é fundamental, que para fazer parte, você precisa perseverar. No quê? Nos mandamentos de Deus e na fé de Jesus. Então, fé sem obras é morta, mas as obras sem a fé também são mortas. Então, a única forma é conciliar os dois. Se você não tiver mandamento e fé, você está no caminho errado e certamente você não vai fazer parte deste seleto grupo nos últimos dias. Então, pare e pense sobre tudo o que falamos aqui esta noite. Não só sobre o que vai acontecer com Israel, mas entendendo que Israel foi dado para nós, igreja, como um relógio profético de Deus, para que nós possamos entender que o tempo está próximo. Henrique colocou aqui Lucas 21, 29 a 31.
Disse-lhes uma parábola: olhai para a figueira e para todas as árvores. Quando já tem rebentado, vós sabeis por vós mesmos, vendo-as, que está perto já o verão. Assim também vós, quando virdes acontecer estas coisas, sobre as quais declarou Jesus, sabei que o reino de Deus está às portas.